Olá pessoal, nós vamos falar agora do filo Plateuminthus, falando ainda do reino Animalia. Nós vamos falar do filo dos Plateuminthus, tá? Quem faz parte desse filo? Planaris, Schistosoma, Tênia são exemplos de alguns seres, tá? São vermes achatados e têm pouca espessura, então eles são bem fininhos. Nós temos seres de vida livre e alguns parasitas aqui envolvidos. Onde eu os encontro? Meio aquático e em terrestre úmido, tem que ter umidade para eles sobreviverem. Eles são triblásticos, acelomados, possuem simetria bilateral, protostômios. Na região anterior, a gente vai encontrar a cabeça com a estrutura sensorial. Se a gente pensar que eu tenho a região posterior e a região anterior, aqui eu tenho a cabeça com estruturas sensoriais que eles sentem no ambiente. Sistema digestório incompleto. O que significa? Tem boca, mas não tem ânus. Então os alimentos entram pela boca e os detritos saem pela boca. Sistema nervoso é ganglionar. Eles têm dois gânglios nervosos ligados a dois cordões, dois gânglios ligados a dois cordões nervosos, ventrais e longitudinais, tá? Ventral e longitudinal, ligados por comissuras transversais. São pontos de ligação essas comissuras, tá? E que percorrem toda a região ventral até a parte posterior do verme. Então, fica na região ventral da cabeça até a parte posterior. Então, da parte anterior até a posterior, nós vamos encontrar o sistema nervoso. O sistema excretor é formado por protonefrídeos, que seria o quê? Uma série de túbulos com função de filtração dos líquidos internos do ser. Então, os líquidos, eles circulam e eles são filtrados para retirar resíduos ou reaproveitar algumas substâncias que podem ser reaproveitadas dentro do ser. E aí, retira a excreção para jogar fora. Eles possuem células no término desses túbulos, chamadas de células flama, que elas são multiciliadas, então esses cílios ficam batendo para fazer rodar esse líquido e ajuda na filtração, ou solenócitos, que são flagelos, tá? Que são estruturas únicas, responsáveis pela eliminação do excesso de água que tem dentro do corpo do ser e os resíduos metabólicos que são produzidos nas suas células e são jogados dentro desse líquido para ser jogado fora, para ser excretado, por meio desse sistema de canais que ele tem pelo corpo. Então, o sistema excretor dele são túbulos pelo corpo com essas células ao final, que pode ser células flama ou solenócitos, dependendo do ser. Então, aqui é o sistema excretor, tá? Estou usando a planária como exemplo. Ó, ele é espalhado pelo corpo todo, aqueles túbulos, tá? Na pontinha tem a célula flama, que são um monte de cíliozinhos, ou solenócitos, que é o flagelinho. Então, olha, o túbulo são ligados ao poro excretor que joga para o exterior. Então, a filtração ela ocorre quando o fluido extracelular, o fluido de fora das células, ele atravessa essas células terminais e entra no túbulo, tá? Os movimentos dos cílios da célula flama ou do flagelo do solenócito originam uma diferença de pressão, tá? Dentro e fora do protonefrídeo. Isso aqui é o protonefrídeo, facilitando o quê? A movimentação do fluido para dentro do túbulo e assim ocorrendo a filtração. Ocorreu a filtração, joga para o exterior, que não vai servir mais, que são as excretas. O sistema circulatório, eles não possuem, tá? Então, o que acontece? O alimento ele é digerido e é enviado pelas células pelo processo de fusão, aquela diferença de concentração entre as substâncias. Graças ao intestino bem ramificado, ele vai ser distribuído.
a gente vai chamar de sistema gastrovascular, por quê? Apesar de não ter o sistema circulatório, mas ele é gastrovascular porque digere e distribui, tá? Gastro, digere, vascular faz a distribuição. O sistema respiratório, eles também não têm, tá? Então vamos respirar. Nos indivíduos de vida livre, como a planária, ele é aeróbico, usa oxigênio, faz a difusão pela pele, tá? Nos parasitas que são anaeróbicos, eles já não fazem as trocas gasosas com o ambiente porque eles não usam oxigênio, tá? Então, eles fazem um processo diferencial da utilização do oxigênio. Reprodução pode ser assexuada e sexuada, mas vai variar de classe, que nós vamos ver agora. Então, a classificação dos plateumintos. Primeira classe, tubelária. Exemplo, a planária que eu coloquei aqui para vocês. Ela é um indivíduo de vida livre, que vive no ambiente aquático, tanto água doce como salgada, e no terrestre úmido. Do que ela se alimenta? Ela tem na parte ventral do corpo dela uma boca e a faringe dentro. Quando ela vai se alimentar, essa faringe se distende e ela vai meio que sugando os nutrientes que tem no ambiente, tá? Então ela se distende e ingere esse alimento. Depois os nutrientes vão ser distribuídos pelaquela cavidade gastrovascular que a gente comentou. O sistema excretor é esse daqui, mas na pontinha a gente tem, então, o sistema excretor, a gente vai ter as células flama na pontinha, que são aquelas ciliadas, tá? Reprodução assexuada por fissão transversal. Como seria isso? Elas se prendem, vamos supor, tem a raizinha de uma planta aquática, ela se prende na raizinha e ela se torce. Então, uma parte fica presa e a outra ela gira, ela se torce. Quando ela se torce, ela se rompe. O que a gente vai ver? Que a planária tem um processo de regeneração muito bom, muito eficiente. Então, ela regenera as duas partes. Então, ela usa isso como reprodução. Não há variabilidade genética, os indivíduos são todos iguais, mas ela consegue se reproduzir assim. No caso da reprodução sexuada, elas são monóicas, então elas são hermafroditas. Fecundação interna e cruzada, isso quer dizer o quê? Eu não me autofecundo, não sou uma planária que me autofecundo. Eu preciso de outra planária, apesar de eu ser hermafrodita. Então, olha, dois animais se aproximam, trocam espermatozoides, então eles se unem pela parte de trás, trocam espermatozoides, ocorre a fecundação dos óvulos, tanto de uma como da outra, e aí formam os embriões. Então, quando a gente fala que a fecundação é interna e cruzada, é dentro do corpo e uma fecunda a outra, tá? Formam os embriões que são envoltos por uma cápsula, tá? Que elas vão produzir substância que vai envolvê-los, que vão ficar presas em um substrato. Normalmente elas formam essa cápsulazinha como se fosse casulinhos que ficam presos na raiz da planta com os embriõezinhos lá dentro. Então, essa é a reprodução sexuada delas. Então, aqui a gente tem a representação da planária, tá? Então, ela tem essas voltinhas aqui dela, são chamadas de aurículas. E aqui os olhinhos, entre aspas, porque não funcionam como olhinhos, né? São chamados de ocelos. São receptores da luz. Elas conseguem ir em direção da luz, porque elas têm esses receptores que fazem a identificação e ela caminha em direção da luz. Região dorsal é a parte de cima dela, região ventral é a parte de baixo. Aqui ela está torcida. Eu tenho uma parte da região dorsal e virei ela aqui, a parte de baixo dela, para a gente poder enxergar, região ventral. Poro genital, por isso que eu falei para vocês que elas dobram na reprodução, essa parte de trás delas e se encosta para ocorrer a fecundação interna e cruzada, tá? É por aqui. Perto desse poro genital tem a boca e aquela faringe que distende para fora para poder
sugar o alimento dela. Então, nós temos aqui, ó, na parte ventral, orogenital e a boca, tá? Então, essa é a nossa planária. A segunda classe é a trematoda, que eu tenho como exemplo o esquistossomo, vulgarmente conhecido, ou melhor, né, até cientificamente conhecido como Schistosoma mansoni, vulgarmente esquistossomo, tá? E ele causa esquistossomose, também conhecida como barriga d'água. São parasitas, na sua maioria, dessa classe. Na boca, eles possuem ventosas, que é onde eles grudam no hospedeiro para poder ficar fixo ali e, inclusive, se alimentar. O sistema excretor, no término daqueles túbulos que a gente falou agora, possui solenócitos que tem um flagelo dentro dele. Reprodução deles sexuada. A gente tem um hospedeiro definitivo, que normalmente é o homem, onde ele se fixa com essas ventosas aqui da boca, no fígado, e onde ele vai fazer a reprodução sexuada dele, tá? Eles são dioicos, então eu tenho macho e tenho fêmea, e tem dimorfismo sexual. O que quer dizer isso? O macho é diferente da fêmea. Normalmente a fêmea é maior do que o macho. E elas são mais finas, eles são mais cheinhos. Então, como que ocorre o processo? O macho, ele tem um canal que é chamado de ginecóforo. Esse canal é onde a fêmea, que é longa e delgada, vai permanecer alojada. Então, ela se encaixa, ela é comprida, ela se encaixa nesse canal ginecóforo, tá? Aí, encaixada no canal, ocorre a fecundação interna e formam ovos. Gente, sem esquecer que isso tudo está acontecendo aqui no fígado, tá? Esses ovos são eliminados através das fezes do hospedeiro definitivo. Então, através do homem, vai sair pelo intestino esses ovos. Essas fezes liberadas na água, vai acontecer o quê? As fezes são liberadas na água e a gente vai perceber que tem os ovos lá dentro. Os ovos vão eclodir, formando larvas ciliadas, cheias de ciliozinhos. Essas larvas ciliadas são chamadas de miracídios, tá? Os miracídios soltos na água, aquelas larvas ciliadas, eles vão encontrar os caramujos. Os caramujos são os hospedeiros intermediários, que normalmente ocorre a reprodução assexuada. Onde eu encontro esses caramujos? Ali na água que a gente está comentando. Eles vivem em córregos, com pouca correnteza e lagoas. Eles não gostam de rios com grandes correntezas, então sempre com uma correnteza menor. Então é onde nós vamos encontrar esse caramujo. Lá no caramujo, cada miracídio, ele vai perder os ciliozinhos, lembra que eles eram larvas ciliadas? Perde os cílios e vão gerar por mitoses, mais ou menos isso em 30 dias, muitas larvas de caudas bifurcadas. Então, o que seria? Eu tenho a cauda e ela tem uma bifurcação na ponta, que são chamadas de cercárias. Então, dentro do hospedeiro intermediário, aquela larva que saiu do ovo, que era ciliado, os miracídios, vão sofrer uma reprodução assexuada, vão sofrer mitoses, eles vão formar aquela larva de cauda bifurcada, que a gente chama de cercária. Então, o que a gente está percebendo aqui? Hospedeiro definitivo, reprodução sexuada. Hospedeiro intermediário, reprodução assexuada. Formou a cercária. A cercária permanece viva entre 1 a 3 dias, mais ou menos, tá? Aí ela vai entrar nesse período, se ela entrar em contato com o hospedeiro definitivo, que é o homem, nas águas ali, ela vai penetrar através da pele, tá? No lugar que ela penetra, forma uma vermelhidão e dá coceira, e aí ela cai na corrente sanguínea, vai se alojar no fígado e vai voltar todo o ciclo que a gente conhece. Normalmente, essas lagoas onde vive o caramujo, que acontece todo esse processo e as pessoas tomam banho, pescam, lavam roupa, elas são chamadas de lagoas de coceira. Por quê?
A pessoa entra na lagoa, se contamina com essas cercárias que atravessa a pele e dá aquela coceira. Quando ela sai da água, ainda tá coceira e tá tudo vermelho no local. Esse é o momento que a pessoa se contaminou. É chamada de barriga d'água a esquistossomose, que é essa doença que ocorre aqui nesse ciclo, porque o que acontece? O fígado ele se incha, ocorre um edema no fígado e aí a pessoa fica com aquela barriga protuberante. A gente vê crianças magrinhas com aquele barrigão. Por quê? É justamente uma reação àquela inflamação que está acontecendo no fígado, onde a gente vai ver que o xistossoma está se reproduzindo, tá? Então esse é o processo de reprodução do xistossoma e o processo onde a gente percebe que a doença se desenvolve. A terceira classe que a gente tem é a cestoda. Um exemplo é a tênia, também conhecida como solitária, tá? Onde que eu encontro a tênia? No tubo digestório do hospedeiro, que normalmente é a gente. São parasitas, os indivíduos dessa classe. No caso da tênia, pode chegar até 15 metros de comprimento, então pode acontecer isso. O sistema excretor, ele é formado com a célulazinha lá na ponta do tubo, o solenócito, que é aquele do flagelinho. O sistema digestório, elas não têm. Por quê? Ela absorve os nutrientes do hospedeiro diretamente na superfície do corpo, com ação exfoliativa. O que ela faz? Ela gruda e ela vai esfoliando a parede do intestino e retirando os nutrientes. A gente não pode esquecer que o intestino humano é um local de absorção de nutrientes. Então, aqueles vasos sanguíneos ali, os capilares, eles estão muito ricos em nutrientes. Então, ela vai direto na fonte. Para que precisar de sistema digestório se você pode receber já o nutriente pronto? Então, é o que ela faz. Reprodução delas, sexuada. São monóicas, então elas são hermafroditas e existe, nesse caso, autofecundação, tá? Elas se autofecundam. Então, o que a gente vai observar? O hospedeiro definitivo dela é o homem. Então, ela vai ter a reprodução no intestino deste homem. Então, como que é a minha tênia? Então, ela tem a cabecinha dela aqui, o escólex. Nesse caso aqui, ventosinhas, para ela grudar. Esses quadradinhos a gente chama de proglótides. Dentro do quadradinho, o que eu vou encontrar? Ovários e testículos, tá? Então, ela se autofecunda, ocorre a fecundação dos espermatozoides, fecunda os óvulos delas mesmo, dentro da proglótide. E aí, ocorre a formação de ovos. Quando teve a fecundação e ocorreu a formação de ovos, a gente fala que a proglótide está grávida, porque ela está com os ovinhos ali dentro. O que a gente percebe, quanto mais distante estiver da cabeça aqui, dos cólicos, quanto mais distante estiver, a gente vai encontrar mais proglótides grávidas. Elas vão ficando mais longe para serem, inclusive, liberadas para o ambiente. Aí, o que vai acontecer? Nas fezes do homem, vão sair essas proglótides grávidas, tá? Que se rompem no meio externo, liberando aqueles ovos que foram produzidos lá dentro. Os ovos, em condições favoráveis, eles vão eclodir. Se não tiver uma condição favorável, eles duram vários meses quietinhos, inertes, tá? Então, o ambiente está ali contaminado, eles estão quietinhos. O hospedeiro intermediário, como que ele vai se contaminar? A gente tem dois hospedeiros intermediários envolvidos, o boi e o porco. O boi, a gente vai encontrar nele a tênia saginata, tá? E no porco a gente vai encontrar a tênia solium, que é aquela que tem os ganchos. Eu dei o exemplo aqui, que é justamente essa daí. Os ovos, eles vão eclodir e liberar as larvas oncosfera, que a gente chama, que perfura o intestino e chega ao sangue. Isso do hospedeiro intermediário que se contaminou se alimentando no local onde a gente encontrava os ovos. Então, ingeriu a larva, ela perfurou o intestino e ela caiu no sangue.
A larva se desenvolve em cisticerco, tá? Na musculatura do animal. Então, o que ela vai fazer? Caiu no sangue, ela procura a musculatura, ela entra na musculatura e lá ela vira aquilo que a gente chama de cisticerco, tá? Ela muda a estrutura. O hospedeiro definitivo, que é o homem, ele se contamina comendo a carne desses animais cruas ou mal cozidas, tá? Então, o que a gente percebe? Que no homem, que é o hospedeiro definitivo, elas ficam no intestino. Então, por isso que elas saem pelas fezes, aquela coisa toda, e contaminam o ambiente. O animal se contamina com aqueles ovos que o homem deixou no ambiente. Só que no animal, ele se aloja onde? Na musculatura. Grosseiramente falando, na carne ali do animal, que é o que a gente se alimenta. E aí, o que vai acontecer? Como que eu vou me contaminar? Eu vou me contaminar se eu comer essa carne crua ou se eu comer ela mal passada. Se eu fritar ela bem, se eu cozinhar ela bem, eu mato o verme. Se eu comer ela numa condição mais crua, eu vou receber novamente essa telha e vou me contaminar de novo.